Olá, tudo bem? Antes de você começar a assistir esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Coronavírus. Então, eu na verdade queria passar uma estatística, vou ter que deixar o computador aberto e não olhar para a câmera, porque eu anotei vários dados aqui, porque a gente vive numa era de excesso de informação, mas ao mesmo tempo muita informação de baixa qualidade. E eu queria passar algumas estatísticas do mundo, eu queria relacionar com algumas coisas que eu acredito. Isso não é recomendação para ninguém, isso é só o que eu acredito, então que fique bem claro desde o começo. Só que uma coisa que eu senti necessidade de falar, porque como eu trabalhei no SUS por muito tempo, a gente tem alguns conceitos e alguns preconceitos que na verdade são gerados ou por medo ou por qualquer outra informação desencontrada. O que acontece? Primeiro ponto é: a taxa de mortalidade do coronavírus é alta? Não. Eu tô com um gráfico aqui para mostrar que é o seguinte: cerca de 15% da população com mais de 80 anos morrem por conta do coronavírus. Então, o primeiro ponto, a taxa de mortalidade é alta para as pessoas acima de 80 anos. Entre 70 e 80, fica menos de 8%. Entre 60 e 70, 5%. Abaixo disso, fica abaixo de 2,5%. Aí 40, 30, 20, 10, 0, por exemplo, pra você ter uma ideia, não tem nenhuma criança infectada que tenha ido a óbito até os 10 anos de idade. Então foi zero a taxa de mortalidade entre bebês até crianças com 10 anos. Então esse é um panorama geral em termos estatísticos. Mas beleza. Qual que é a relação também com as pessoas que têm outra doença? Aí beleza, doenças cardiovasculares, diabetes, respiratórias, hipertensão, todas elas, a única que passa são pessoas que têm problemas cardíacos, que passa dos 10% de mortalidade. Então dessas taxas todas, pessoas que têm problemas cardíacos são 10%. Pessoas que têm diabetes, menos de 7%, doenças respiratórias, menos de 6%, hipertensão, menos de 6% e nenhuma 1%. Então, a maioria tem algum tipo de agravo relacionado ao seu sistema imunológico. Então, normalmente, o coronavírus mata mais quem tem algum tipo de problema. Mas e em relação ao mundo? O que acontece em relação ao mundo? Vamos lá as estatísticas das doenças que mais matam no mundo por dia. Então, eu estou contando o dia de hoje e todas as doenças que mais matam no mundo. Vocês vão até se estranhar, porque pensa que coronavírus realmente mata muito. Primeira que mais mata, tuberculose. Segunda, hepatite B. Terceira, pneumonia. Quarta, HIV. Quinta, malária. 18ª, coronavírus. 19ª, dengue. Então, para vocês verem que muitas vezes o quadro que é pintado pra gente é um quadro de medo causado por muitas informações desencontradas, porque essa é a nossa primeira pandemia das redes sociais. Então as redes sociais nunca tiveram uma pandemia. Eu até botei uma perspectiva histórica para falar algumas pandemias que a gente teve no mundo. 2009, gripe suína. 1968 e 1969, a gripe de Hong Kong. Para quem não sabe, essa gripe foi junto com a guerra do Vietnã. Isso se espalhou muito no mundo porque os Estados Unidos estavam invadindo o Vietnã e essa gripe foi levada para os Estados Unidos, então lá foi o foco da disseminação dessa gripe de Hong Kong, mas não chega nem aos pés das outras que eu vou falar. A gripe asiática, 1957, também causou grande estrago, e teve uma que é a mãe de todas as gripes, que é a gripe espanhola, de 1918 e 1919. A gripe espanhola é chamada de mãe de todas as pandemias. Por que ela é chamada de mãe de todas as pandemias? Estima-se que ela matou entre 50 a 100 milhões de pessoas. Ela matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Eles chamam até de o Holocausto Médico. Foi o maior holocausto médico causado no mundo. Então essa gripe, ela é uma variação da H1N1. Então é a mesma gripe suína de 2009, só que ela teve uma variação, que ela virou a gripe suína e teve o seu primeiro grande surto em 1919. Tá, Douglas, mas o que isso tem a ver? Eu tenho uma teoria de algumas coisas que acontecem no mundo que eu acho que não são por acaso. O primeiro ponto não sei se vocês se lembram,
Ano passado, se eu não me engano, em setembro, um laboratório russo explodiu. Ah, mas o que tem um laboratório russo explodir? Quando esse laboratório russo explodiu, ele continha vários vírus, inclusive coronavírus e varíola. Muito se falou da varíola e pouco do coronavírus. Mas fala, Douglas, mas isso não é suficiente para ter uma epidemia, principalmente na China. Coincidência ou não, boa parte das pessoas que estavam lá eram chineses e muitos deles da província de Wuhan, que é onde teve o epicentro desse surto de coronavírus. Se é proposital ou não, eu não sei. Só que eu também tenho um histórico aqui de como guerras biológicas começaram ou não guerras biológicas. Às vezes, só por um motivo, por exemplo, eu particularmente, vejo muito uma visão mais ampla fora saúde pública. Por exemplo, qual foi a população que mais morreu? Idoso. O que acontece com a população acima de 60 anos? Previdência. Qual o principal problema de um país? Hoje a população está envelhecendo mais e está tendo um custo muito maior porque as pessoas que nascem são muito menores. Beleza, é uma teoria. A Rússia fez isso em 1977. A União Soviética, ela fez um ataque químico em 1977, com gás mostarda, se eu não me engano, para exterminar certo grupo, que era um grupo relacionado à política, mas fez para exterminar. Então, não é uma coisa, um bicho de sete cabeças. Se eu não me engano, o Japão também fez isso na guerra Nippo, alguma coisa que eles fizeram. E se eu não me engano, foi justamente com bactérias e com vírus. A Rússia também fez isso com o NIFO, se eu não me engano, antes de 1923. Antes da Primeira Guerra, que ele viu que a bala era muito mais cara que produzir um vírus, disseminar. Então, ou seja, é uma coisa que acontece no mundo. Isso não é um bicho de sete cabeças, não é uma teoria da conspiração, porque realmente acontece. Mas aí eu queria falar também de estatísticas aleatórias. Eu acho que a gente está numa era de informação e falar, Douglas, mas é muito dado sem pouca eficiência. O medo, eu acho que é o principal causador de problemas relacionados a tudo isso. Por quê? Eu vou levar uma estatística, de novo, não estou recomendando ninguém a nada não. Mas pela primeira vez eu quis levantar esses dados para dar uma olhada realmente no que acontece no mundo relacionado a alguns dados. Por exemplo, eu quis citar câncer de pele. Beleza, vamos dar uma olhada nos dados de câncer de pele. Aí eu comecei a citar quais locais têm mais câncer de pele e quais locais têm menos. Beleza, o que se fala no mundo é quanto maior a exposição de raios UV, UVA e UVB, maior a incidência de câncer de pele. Pelo menos nas estatísticas que eu vejo aqui, da OMS, estatística do SUS, estatística da maioria dos países que emitem dados sobre câncer de pele, não tem nada a ver com isso. Primeiro, maior incidência de câncer de pele no Brasil está no Sul e Sudeste. Nos países Nova Zelândia, Noruega, Austrália, Estados Unidos, o Brasil nem está no meio desse. Mongólia. Aí fala, o que esses países têm em relação à radiação? Eles têm muita exposição à radiação? Não. Se eu for olhar os países com maior incidência de radiação, seria na linha do Equador. O Brasil, por sinal, ele é cortado pela linha do Equador. Ele teria que ter uma incidência muito grande de câncer. Aí fala, por que no Brasil, então, as pessoas que mais têm câncer de pele são do Sul e do Sudeste, não Norte e Nordeste, que é onde tem mais exposição e menos uso de protetor solar? Aí beleza, já é um outro fator. Aí a gente começa a analisar mais algumas coisas. Quais as cidades que mais têm câncer de pele? Joinville, Blumenau, todas em Santa Catarina relacionadas ao público, eles falam caucasiano, né? Então, da pele mais clara e que são mais suscetíveis às lesões. Então não tem a ver com a radiação, tem a ver com isso. Só que aí é um dado muito engraçado. Sabe quais estados e quais os países que mais consomem protetor solar? Justamente esses e essas regiões citadas, Sul e Sudeste. A taxa de uso de protetor solar dos estados que são cortados pela linha do Equador é quase zero. Então são pouquíssimas pessoas que usam protetor solar para sair na rua. Aí fala, por que elas têm menos câncer de pele? É um dado que também é passado pela mídia, não sei se é por questões industriais. A indústria farmacêutica fomenta muito isso. Aí beleza, Douglas.
Por que você está levantando essa hipótese junto com o coronavírus? Porque eu acho que a teoria do medo se aplica para tudo, inclusive para falar que você tem que comprar protetor solar, porque o protetor solar é importante para salvar de câncer de pele. Por esses números, me mostra totalmente o oposto. E mostram mais ainda que se você for analisar todos esses dados, normalmente, as pessoas que mais usam protetor solar têm menos vitamina D. Já é sabido que a vitamina D é uma das substâncias mais anticancerígenas que se tem. Então, beleza. Se você está passando protetor solar, você inibe a produção de vitamina D. Se você inibe a produção de vitamina D, consequentemente, você deixa de matar células cancerígenas. Então, para que eu vou usar protetor solar? Então, esse é um ponto. Aí, uma matéria que eu li que eu achei muito interessante foi o seguinte, falando que começaram a analisar, depois de 10 anos do uso do protetor solar, a amostra de pele para saber o que tinha nessa pele sem o uso do protetor solar, só para saber na pele e na corrente sanguínea de pessoas que usavam rotineiramente protetor solar. O exame detectou presença considerável, bem acima dos níveis considerados saudáveis de 4 ingredientes. Esses ingredientes ativos são avobenzona, octocrileno, ecamsume e oxibenzona. Beleza, o que esses 4 ingredientes eles fazem no corpo? A própria matéria diz, ninguém ainda sabe o efeito dessas substâncias no uso prolongado. Beleza, e por que a gente tem níveis altos deles sendo que ninguém sabe? Aí beleza, um desses nutrientes, oxibenzona, é uma substância altamente cancerígena. Tá no protetor solar e tá na corrente sanguínea. Então aí que a gente fala, será que a indústria do medo faz a gente consumir? A indústria do medo faz a gente usar muito protetor solar? A indústria do medo faz a gente acreditar em algumas coisas que tenham algo a mais por trás? Eu particularmente acredito nisso. Porque é muita coisa que é passada na mídia e se você for olhar os números, eu sempre digo, o número não mente. Se o número mentisse, por exemplo, as palavras falaram que essa matéria que eu li é falando da importância do uso do protetor solar. Aí a mesma matéria conclui falando que o exame detectou presença considerável bem acima dos níveis considerados saudáveis de 4 ingredientes. Mas até então nada comprova o efeito maléfico dessas substâncias a longo prazo. Olha que beleza. Ele confirma que o protetor solar é bom e que tem substâncias que estão acima dos níveis considerados saudáveis. Na mesma matéria que manda eu usar protetor solar. Então, são coisas que eu acho que são bem complicadas a gente avaliar. E como está aí o coronavírus vindo, eu acho que vai ser muito mais comum do que o normal. Daqui a 4, 5 meses a gente vai esquecer ele, mas até então muitos de nós vamos ser infectados por eles. A maioria de nós vão sobreviver, espero que todos, mas o que eu queria passar é que muitas vezes essas estatísticas esse apelo midiático passa muita desinformação ao invés de informação, que as estatísticas poderiam ser muito mais bem elaboradas, por exemplo, o uso do álcool em gel que está sendo usado de maneira demasiada, muitas vezes a lavagem de mãos, na hora de falar você tampar a boca, espirrar, tampar a boca, seria muito mais efetivo, que a disseminação do vírus partículas de saliva no ar e não necessariamente contato só com a mão. Então não adianta a pessoa estar aqui falando cara a cara com a outra, cuspindo que é uma beleza, e chega e acha que vai lavar a mão com álcool e vai melhorar. Não. Você fala alto, você fala muito, então isso aumenta muito mais a disseminação do que apenas o toque na mão. Então acho que o acesso à informação é o principal ponto para a gente solucionar e parar de criar muitos problemas relacionados a essa desinformação. Beleza? O vídeo ficou longo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu!